Olá, me chamo Adão, sou artista visual, trabalho com pintura faz um tempo já e hoje eu estou aqui no meu ateliê e vou falar um pouquinho sobre o meu processo. Trabalhei muito tempo com paisagens, hoje eu acabo trabalhando com outros tipos de pinturas que entrelaçam paisagens, objetos, pessoas, em que eu tento dividir a tela em múltiplas partes para que essas narrativas sejam montadas a partir dos recortes. Agora eu estou pesquisando bastante o que eu diria, que aí vem de uma linguagem do cinema, que são as elipses, né? Os raccords, que vai trabalhar esse corte que liga entre um filme e outro, né? Nessa vista do cinema, só que eu trago para a pintura tentando entrelaçar momentos da pintura para que elas formem uma narrativa que é cindida e que não entrega o todo. Ela tenta deixar em aberto algumas coisas, né? Essas narrativas, elas são distintas pelas imagens, né? Aqui no ateliê eu tenho várias imagens que eu busco de referências, seja da internet ou sejam fotografias feitas por mim. Agora, bem recentemente eu tenho feito muitas fotografias, então todo esse acervo de imagens está partindo de mim mesmo, né, com a minha própria fotografia. E a partir dessas imagens, elas se tornam cindidas porque elas não tentam criar uma conexão como um roteiro ou algo nesse sentido. A narrativa ela vem depois que a pintura surge, né? Depois que eu passo na tela. Ela vai se linkando tanto por uma questão formal, quanto por alguma relação de signo mesmo, né, entre as imagens. E depois ela começa a sugerir alguma narrativa, e daí surge esse título também dos quadros, né? Muitos desses quadros que eles são divididos são assim. A pintura a óleo, ela tem uma história muito antiga, né? E desde sempre os artistas vêm trabalhando com isso, né? Eu acredito que no meu processo, tanto de uma proximidade pelo gosto mesmo, da tinta a óleo, pela camada, que ela se parece muito com uma pele, mas agora talvez ela tenha um dado um pouco diferente, porque se tratando de pintura histórica, elas sempre tentaram passar essa questão narrativa da imagem, né? E agora eu trago elas de uma outra forma, né? Tentando buscar essa narrativa novamente, não uma narrativa antiga, não a mesma forma que faziam, até a pintura de uma certa forma diferente, mesmo sendo óleo, para que tenha essa diferença, né, entre essa pintura histórica e essa pintura que eu estou fazendo agora. O ateliê ele é um espaço muito importante, não só para a criação, para o trabalho artístico, mas para o pensamento em si. Eu acredito que esse ateliê tem me proporcionado muito isso. É um ateliê que é uma casa, então eles retornam esses pensamentos que voltam à infância, que voltam a uma vivência cotidiana também. Eu acho que ele cria-se como um espaço não só de estada, né, mas um espaço de trânsito também, um espaço de pensamento. Os quadros à volta começam a se interligar, cada um por si, né, cada um em conjunto também. Então acho que isso é muito importante, ter esse olhar para o ateliê também. Eu vim de uma região que se encontra ali entre o Fazendinha e o Portão, aqui em Curitiba. Sempre vivi lá por muito tempo, mas na minha adolescência eu fui para Campo Magro, que é uma região metropolitana, uma região mais verde assim também. E o meu processo com a pintura veio muito dos desenhos de infância, toda essa aproximação com a imaginação, com o desenho. Então, a partir desse momento que minha mãe teve uma percepção sobre a minha capacidade de desenho, de aproximação com a pintura também, ela me colocou num desses cursos que existe aqui em Curitiba, nas Ruas da Cidadania, que são os liceus de ofício, né? E lá tinha o Liceu de Artes, que podia praticar pintura. E aprendi pintura com uma pessoa muito icônica aqui de Curitiba, que é a Meg Rayera de Oliveira, e ela que foi me ajudando nesse processo inicial de pintura. Eu devia ter por volta dos 12, 13 anos. Meu trabalho nesse momento, eu acho que ele se encontra em um lugar muito afetuoso. Quando eu parto dessas imagens que eu mesmo faço, ele vai muito num sentido afetivo de imagens que sempre me chamaram a atenção. E que para mim é uma grande dúvida ainda, por mais que eu coloque no quadro e ainda assim coloque o título, ele se monte como uma narrativa, ele vai sugerindo vários caminhos para onde eu posso ir, né? A minha produção atual está caminhando nesse sentido,
de mostrar, revelar algumas histórias que são muito particulares para mim e que vão sugerindo novas histórias também, né, com isso. É o dever da memória não esquecer o elo entre subjetividade e infância. Ir na pegada, no indício, no sinal, na esteira de um eu que já não mais se encontra ali, mas, no entanto, deixou rastro.